Olá, hoje eu queria iniciar de uma forma um pouco diferente, lendo um versículo bíblico e chamando a atenção para uma expressão. O versículo bíblico que eu gostaria de destacar é de Atos, capítulo 2, versículo 33, que diz assim: Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Jesus foi levado aos céus para sentar à direita de Deus Pai. Essa expressão sempre me chamou muita atenção. O que significa Jesus estar sentado ao lado direito do Pai? Que, por sinal, é uma parte dos credos ou do credo apostólico que nós confessamos todos os domingos quando estamos reunidos na casa de Deus em culto. Eu quero te convidar a gente juntos a refletir sobre essa expressão. O que significa Jesus estar sentado ao lado direito do Pai? Seja bem-vindo. À direita do Pai. Não sei se você já parou para pensar o quanto essa palavra ou essa expressão é recorrente ao longo da narrativa bíblica e de uma forma especial no Novo Testamento quando se refere a Jesus, à direita do Pai. Antes de dizer o que, para mim, o que ela significa, eu quero trazer a reflexão o que ela não significa. Primeiro, ela não significa, essa palavra, essa expressão não significa que Jesus agora está num período de descanso. Não, Jesus ele veio, ele se tornou ser humano, ele se encarnou, ele fez o seu ministério, milagres, ensinos, morreu por nós, subiu aos céus e agora todo o seu trabalho foi feito e agora ele aguarda até o último dia onde ele vai vir julgar os vivos e os mortos. E esse período que ele aguarda, ele está descansando, porque todo o trabalho ele já fez. Não quer dizer isso. Muito pelo contrário, a gente já vai ver logo mais o que significa essa expressão, mas ela não significa um lugar de descanso. Um outro sentido que a direita do Pai não quer ou não se refere é um lugar geográfico. Então agora Jesus, ao subir aos céus, está sentado em um lugar geográfico lá no céu. Também essa expressão não quer dizer isso. Mas então, o que essa expressão quer dizer? Eu quero colocar aqui 4 razões e vou deixar um bônus para vocês no final. 5 razões pelas quais Jesus faz por mim e por você sentado à direita do Pai. Jesus sentado ao lado direito do Pai, ele faz algo por mim e por você. Ele perdoa os nossos pecados. O início da carta aos Hebreus ela é muito interessante e eu quero me apropriar dessas palavras. O autor ele diz que no início Deus ele falou sobre diversas formas utilizando os profetas, mas agora Deus fala conosco por meio do seu Filho. E é por causa dessa palavra que o universo foi criado, e essa palavra que cria e sustenta todas as coisas. Então lá no finalzinho do versículo 3 ele diz que e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Então, sentado à direita do Pai. Uma das ações que Jesus faz por mim e por você é justamente trazer perdão dos pecados. É isso que no capítulo 2, novamente, vai ser enfatizado. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E aí, então, cada culto, cada encontro que nós temos com o nosso bondoso Deus, por meio da sua palavra que sustenta todas as coisas, onde é dito para mim e para você que os nossos pecados são perdoados em nome de Jesus Cristo, ele está agindo em nosso favor. Como diz o próprio evangelista João, lá na primeira carta, se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele nos perdoará e nos purificará de toda a injustiça. É isso que ele faz por mim e por você sentado à direita do Pai. Ele perdoa os nossos pecados. Jesus, ao lado direito do Pai, ele ouve as nossas orações, ele intercede por nós, ele é o nosso mediador. Ainda se apropriando do livro de Hebreus, agora já no capítulo 4, a gente vai ter uma descrição muito interessante do que significa Jesus ser o sumo sacerdote. E de uma forma muito breve, o
que a gente vai ouvir aqui agora no versículo 15 do capítulo 4, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, diz o texto, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Ele entende as nossas fraquezas e ele foi tentado de uma maneira, da mesma maneira ou até mais intensamente do que nós somos tentados, mas não pecou. Mas olha só como o texto ele continua dizendo: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Saiba que Jesus, ao lado direito do Pai, ele entende as nossas fraquezas, porque ele foi tentado, mas não pecou. Ele ouve os nossos pedidos de ajuda, os nossos clamores, as nossas orações. Isso que ele faz por você sentado ao lado direito do Pai. Algo que para mim é muito significativo, que ao lado do Pai, Jesus ele governa a sua igreja. É o apóstolo Paulo que diz isso para nós, lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 20 em diante, que Deus deu a Cristo toda a autoridade, no céu e na terra. Deus deu Cristo essa autoridade e deu também Cristo à igreja. Por isso é muito confortador saber que nós estamos nessa igreja, que igreja são aqueles que ouvem a voz do bom pastor Jesus e a seguem, pois ele cuida de nós. Isso que ele está fazendo por você, sentado ao lado direito do Pai. Algo impressionante Jesus faz por mim e por você, sentado à direita do Pai. Não sei se vocês conhecem a história de Estevão. Para mim é uma história impressionante. Capítulo 6 e capítulo 7 de Atos dos Apóstolos narram essa história. Estevão foi o primeiro a morrer por testemunhar a fé cristã. Mas o que me chama a atenção é bem no finalzinho, no capítulo 7, versículo 55 em diante, quando nós ouvimos que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Estevão estava prestes a ser morto, apedrejado, por estar testemunhando a fé cristã. E é justamente nesse contexto que Deus ele revela, ele abre os céus para Estevão e o ensina, o reforça justamente que Jesus, ao lado direito do Pai, ele está agindo para salvar. E é justamente essa mensagem, né, que Estevão está testemunhando para as pessoas que estão ao redor. Jesus, ao lado direito do Pai, ele está ali para estender misericórdia, estender a salvação, estender vida eterna para todos aqueles que confiam neste nome. Recapitulando um pouco daquilo que nós acabamos de ver, Jesus, ao lado direito do Pai, ele perdoa os nossos pecados, ele intercede por nós, ele entende as nossas fraquezas, ele é o nosso mediador, ele governa a igreja, ele nos dá a salvação. Mas eu falei que teria um bônus no final. E justamente esse bônus está contido no versículo que nós lemos inicialmente. Porque Jesus, sentado ao lado direito do Pai, o que ele faz por nós? Ele nos envia o seu Espírito Santo. Que justamente o Espírito Santo nos capacita, nos dá condições de levar esse evangelho, essa boa nova na vida e no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente pensou logo no início que sentado ao lado direito do Pai seria um lugar de descanso, que Jesus já fez todo o trabalho e agora só espera para a volta, para julgar os vivos e os mortos, a gente está completamente enganado, porque justamente nesse período mais Jesus age por mim e por você. Esse foi o Drops Luterano, daqui da Congregação Concórdia de Moema. Sou o pastor Matheus Schmidt. Foi uma alegria ter você aqui junto conosco. A gente refletiu um pouquinho sobre essa frase que está contida nos credos, mas acima de tudo está contida nos mais diversos lugares da narrativa bíblica. Se por acaso você quer adicionar essa lista, colocar 6 aspectos, 7, coloca aqui nos comentários, vamos ver o que mais Jesus faz por mim e por você sentado ao lado direito do Pai. Um grande abraço.